começar, pessoal, bem-vindos mais um piloto automático. Esse é um piloto automático, não, isso aqui é um piloto de um programa que eu tô fazendo, trazendo pessoas pra gente bater papo aqui dentro do carro, copiando descaradamente meu amigo ali, Rodrigo Fernandes, o Jacaré Banguela, que eu não falei com o motorista, que ele fazia muito tempo atrás, eu adorava. E eu comecei a ter essa ideia, que é basicamente, além de bater um papo legal com pessoas que eu gosto, que eu admiro, também fazendo eles experimentarem pela primeira vez a sensação de um autopilot. Então vou contar um pouquinho, tá tenso, queria apresentar aqui o Di para os mais íntimos aqui. O Di é meu amigaço do peito, do coração, a gente vai contar um pouquinho da história. E hoje é ele que vai participar dessa parada. Então a gente começa aqui o quadro ensinando ele a operar um pouquinho o autopilot, né? Vendo como que é. Vendo o mais divertido desse quadro é os medos e os perrengues, as intervenções que tem no meio do caminho. Mas aqui é um bate-papo aberto pra gente conversar, então não esqueçam de dar o like, comentar um pouquinho aí e compartilhar esse conteúdo. Mas vamos lá, Di, ó. Já tá com o endereço, a gente veio fazer uma volta aqui nas casas que a gente tá construindo. Já fui antecipei, você apertando, já fiz mexer. Não, fez nada, ó. Pisou no freio, então você vai fazer com que o autopilot te deixe lá no nosso condomínio. Certo. Então a única coisa que você precisa fazer agora é apertar esse botão aqui. Ah, você precisa dar uma aceleradinha, porque ele precisa, sabe? Acelerar? Não, acelerar mesmo. Começa a acelerar um pouquinho. E Agora acelera mais um pouquinho e aperta o botão. apertei o botão. Solta. Pronto, clique. Agora você tira o pé, dá mais um toquinho no acelerador. Pronto. Agora, na teoria, ele vai começar a fazer o autopilot para levar a gente para casa. Vira aqui para cá, só aponta ele para rua. E daí a gente vai ligar e a gente vai começar nosso papo. Tesla já deu a seta e ele vai começar sozinho. Se você quiser dar um toquinho no acelerador para falar assim que você tá dentro e pronto. Então, Di, primeira coisa que eu vou te falar, tenta relaxar, aproveitar a viagem. Pera, deixa eu entrar na rodovia aqui primeiro. Ainda tô tenso. Ó, aí. O Tesla vai fazer tudo sozinho. Minha mão no volante no começo. Não precisa. Só pra eu me sentir vai soltando. por mim, ó. O Tesla ele vai vou mudando. beber até uma água. Pode beber água, fica à vontade. A Cybertruck vai mudando de faixa, vai fazendo ultrapassagem. O importante é sempre a gente manter a atenção olhando pra frente. E olhou pra frente, fica sussa que vai. Então, Di, primeiro obrigado por você ter aceitado. A gente veio conhecer aqui as casinhas que a gente tá construindo da Bipart. Eu não tinha vindo ainda pra todas. A gente passou em todas. Daí eu falei pra ele, pô, Di, bora fazer esse conteúdo, bater papo com a galera. E o Di topou. E de primeiro eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Eu falo muito de você ali no meu Instagram, nas redes sociais. Convivo muito com a sua família também. Sim. Então eu queria que você comentasse um pouquinho da galera, quem que é o Di, da onde que o Di veio, um pouquinho de história e tal. Eu falo pra caramba, hein? Tem que tomar cuidado, senão a gente vai dirigir até outro estado aí, vamos embora. A gente vai pra Georgia, qualquer coisa, não tem problema. Não, mas ó, meu nome é Diogo McKnight. Eu trabalho como corretor de imóveis aqui na região de Orlando, né, aqui na Flórida. Eu sou de Campinas, morei minha vida inteira em Campinas. Campineiro raiz, né? Campineiro raiz, gosto muito de Campinas, tenho grandes amigos em Campinas, que inclusive foi onde eu conheci o Breno, quando ele se mudou para Campinas. Então é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, minha família tá lá e tudo. E eu me mudei já para os Estados Unidos, vão fazer 5 anos, né? Aqui eu moro aqui. E é um dos culpados de eu ter vindo para cá também, tá? Então... Não, culpado não. E aqui pra coisa boa... Então, né? Que eu agradeço muito a minha mudança à minha esposa, porque é ela que fez todo esse movimento. Aí eu falo para ela, sou muito grato por ela ter tido essa coragem e me impulsionado, porque na média nós, como homens, tá, vou falar, a gente às vezes acomoda um pouco mais, mulherada, a gente reclama, né? Mas elas dão exato, né? Elas dão aquela energia. E é geralmente o que meu pai falava, né? E muitas pessoas também falam que as nossas mulheres a gente precisa escolher bem de verdade, porque elas impulsionam ou elas são âncoras também, né? Total. Então procurem mulheres que ajudem vocês a voar, tá? E igual o homem também, tem homem âncora pra caramba. E vou te falar que tem muito mais homem âncora hoje em dia do que qualquer outra coisa. Então mulherada, escolha direito. A gente tava batendo papo ali no Wawa, que apareceu esses dias numa foto lá na cozinha de casa, no Google Home. Eu era... Não, tudo bem que eu dei uma melhorada, né? Primeiro a gente investe e depois a gente melhora, né? O meme tá aí na internet hoje em dia, né? Primeiro a gente começa e daí melhora. Eu era muito zoado. Daí a Bruna, eu não lembro se foi a Bruna, a Clara, a Alice, alguém falou assim, nossa papai, isso era muito feio, né? Eu falei, filha, pra você ver como a tua mãe é uma mulher de visão.
que ela ficou com o papai muito mais pela pessoa que eu era do que pela beleza. Daí ela, eu preciso aprender isso. Eu falei, ih, meu Deus, deve estar de olho em alguém bonitinho lá. Espero que seja uma boa pessoa. Espero que seja uma boa pessoa. Mas estava falando daí de Campinas, né, que a Marina colocou na cabeça que queria dar um pulinho pra cá. Eu acho que a gente começou, né, a visualizar essa ideia de morar fora do Brasil. E aí começamos a desenhar esse projeto, né? E aí ela, muito mais agilizada do que eu, de ir atrás das coisas, tudo, ela muito focada ali, de não, agora, eu falei, ela, você topa? Eu falei, eu topo. Então eu falei, agora, mas então eu vou ver como a gente vai fazer, né? Eu falei, mas eu vou indo direitinho, né? Quero que você veja direitinho como a gente pode ir, eu quero ir, né? Não tô mais com idade para brincar, eu tenho 3 filhos. Você tinha quantos anos, Gina, na época? Eu tinha 30, quando a gente fez o movimento, eu tô com 39 para 40, né? Aí o processo de tirar o Ricardo, tirar, né, tudo, foi em torno de uns 2 anos entre o começo e a mudança, né? 1 ano e meio mais ou menos. Então aí a gente tá voltando, eu tinha meus 34, 33, 34 anos, vai. Quando começou o processo. Alguma coisa por aí. E o engraçado desse processo também, né, e é legal a gente comentar, cara, você era um empresário de sucesso lá em Campinas, é legal você também contar um pouquinho da sua trajetória ali. E essa mudança não teve um motivo, porque todo mundo acha que quem vem, né, ou muda para os Estados Unidos e tal, é porque, pô, tá passando muito aperto lá, necessidade e tal, ou, né, oi, já fiz tudo da vida, tá super tranquilo, aposentei, quero ir para os Estados Unidos. Mas como que era ali a situação? O que motivou de verdade vocês virem para cá? Ó, eu venho do mercado publicitário, né? Eu trabalho hoje como corretor aqui, mas eu venho do mercado publicitário e trabalhei muito tempo nesse mercado, né? Me formei, na verdade, em administração de empresas, mas acabei indo para essa área, né? Mas sempre na área comercial, na verdade, é sempre o que eu fiz. E hoje eu faço basicamente, a lógica é muito parecida, né? Entender pessoas, mas hoje a minha solução não é do mercado publicitário. Hoje a minha solução é no imóvel, no investimento no mercado imobiliário. Mas assim, o movimento nosso, né, como eu estava falando, né, a gente acomoda tudo. Acho que no Brasil vive-se muito bem dentro de diferentes bolhas, em diferentes cidades, né? Então come-se muito bem no Brasil, você tem acesso a muita coisa bacana. Eu acho, né, eu me incomodo inclusive muito quando o pessoal aqui começa a falar muito só mal do Brasil, né? Também. Sendo que um monte de gente está aqui com muita coisa que colheu no Brasil, né? Mas eu também não posso negar, senão, né, não teria motivo, né, para vir mudar, de que não vi. Eu também visualizava várias questões no aspecto de segurança, né, no aspecto que eu acho que é o que pega mais, né, cara, hoje em dia, infelizmente. Eu acho que é muito. Eu falo muito disso. O nosso país é muito foda, assim, é muito bom. Se não fosse o quesito de segurança, assim, certamente seria o melhor lugar para morar. Porque uma hora você sai da bolha, né? Exato. Uma hora você precisa sair, né? O negócio vai acontecer. Ainda mais na idade dos nossos filhos, que começam a ganhar o mundo, né? Eu acho que esse é o grande... Eu acho que o grande motivo, né, principal, lógico que é um ganho para a família como um todo, para todos, mas, nossa, vontade de pisar no freio, Isso eu tô aqui com o pé assim, eu tô reduzir, eu tô querendo pisar no freio. Eu já ia perguntar pra você daqui a pouco, e aí, já tá mais tranquilo, tá mais confiante? Eu tô com o pé pronto aqui. Tô com o pé pronto, eu tô ligado aqui. Mas eu acho que é um pouco assim, né? Eu tenho 3 filhos e tudo, né? Na época que a gente fez todo o processo, a gente começou, né? Tinha 2 filhas, hoje eu tenho um menininho também. Que por isso aqui não nasceu aqui, né? Foi muito pouquinho. Mudou com 6 meses pra cá. Também foi a decisão de vocês, né? Também. A gente queria tá lá dentro da nossa segurança. Da casa, né? Estrutura, tava tudo pronto. Família. E muita mudança ao mesmo tempo, né, cara? Muita mudança. Não. E ele muda de faixa também, fica tranquilo, cara. Eu já dirigi com você, mas eu desse lado. Desse outro aqui, não acerta atenção. E aí eu acho que muito essa questão que eu comecei, a gente discutia muito a questão do futuro dos nossos filhos, né? E de, o que eles vão fazer da vida? Será que, para onde que vão as coisas, né? A economia do país, as oportunidades para ele, que por mais que a gente, né, felizmente, podia e pode proporcionar acesso às coisas, mas eu quero que meus filhos andem com as próprias pernas, né? Isso era uma preocupação que a gente começou a ficar mais latente. Porque a gente, numa certa estabilidade e tudo, tá tudo bem. Só que hoje eu vejo assim que no aspecto que foi um movimento certo pra gente, assim, a gente é muito feliz aqui.
E eu vejo muito essa questão de que hoje eu falo com bastante tranquilidade que eu acho que os meus filhos vão poder o que eles quiserem, vão poder ser o que eles quiserem ser. Se eles tiverem grandes ambições e vão querer, eles quero vão ser ter piloto da acesso às NASA, coisas. tem, né? Existe essa possibilidade, eles têm que ralar e ir atrás disso. Se eles não tiverem grandes ambições e quiserem, eles vão acessar e vão ter uma vida digna. Isso, eu acho e no que Brasil, eu acho que se você não vive dentro de algumas determinadas situações, profissões ou coisas... Obcecado quase, né? Obcecado pelo sucesso, por crescer, por fazer. É uma vida muito difícil. Você acaba sofrendo, né? Pouco, assim, você não vive. Principal ponto, acho que é olhar para o futuro deles. Eu acho que essa é a questão. E daí você estava comentando de um pouquinho lá, que você em Campinas era publicitário, tudo. Conta pra gente um pouquinho da sua carreira, né? Como você começou isso é uma coisa que eu não sei. Eu sei que você tinha agência, tudo, que você montou, mas eu não sei ali os seus primórdios, né? O que você estudou, se você sempre foi empreendedor. Conta um pouquinho pra gente da sua carreira, da sua história. Um pouquinho aí da minha história, né? Eu fiz administração de empresas. Qual né? Eu fiz Facamp. Fiz Facamp. Do o Playboyzinho de Campinas, né? Olha lá, tô falando, é campineiro raiz, velho. Fez Facamp. Eu queria fazer administração, o melhor curso de administração em Campinas. Era Facamp, tá explicado. Eu queria ficar lá, e foi isso. Então eu fiz administração na Facamp. Aí, depois que eu saí da faculdade, assim que eu concluí a faculdade, eu fui fazer um intercâmbio para aprimorar o meu inglês, um foco mais no inglês. Eu não tinha feito intercâmbio adolescente, tudo. E daí eu fui morar na Inglaterra. Eu morei na Inglaterra após minha faculdade. Na faculdade fiz estágio, eu fiz na CPFL, né, em Campinas. Quem é da região sabe, é uma empresa de energia em Campinas. É a maior fornecedora de energia da região. É como se fosse hoje em dia a Enel de São Paulo, né? Mas com uma qualidade bem melhor, tá? CPFL. Mas é que Enel em São Paulo tá sofrendo, cara. Então eu fiz uma época estágio lá, tal, aí fui pra fora, aí voltei. E aí quando eu voltei, eu comecei a trabalhar chamava MAB. Eles quebraram, que eu saiba, no Brasil. Na área comercial deles, que faz parte de eletrodomésticos, né? Linha branca, né? Daco, GE, tal, MAB, era uma multinacional mexicana. Eu fiquei um tempinho lá e no que eu tava lá, o meu irmão é publicitário, né? E meu irmão, ele era sócio de uma agência. E ele falou: poxa, Di, eu tava querendo tanto um cara na sua pegada, um cara para me ajudar a desenvolver a área comercial da agência e tudo, não sei o que, um cara que eu confie, né, que eu tenha essa confiança e que tem uma visão não só como publicitário, né, mas como administrador de negócio, tal, porque eu sempre gostei assim, né. E aí eu tomei esse desafio, né? Legal. Fui para uma... Pode falar. Então quem fundou a empresa, na verdade, foi seu irmão? Na verdade eu nunca fui sócio deles. Você nunca foi sócio? Entendi. Nunca fui sócio deles. Aí o que aconteceu? Né? Era uma agência super pequena, chamava Galileu, na época, né? Era meu irmão e outros 2 sócios. E eu entrei, era uma agência de 5 pessoas, 6 pessoas, super pequenininho. E aí a gente começou a desenvolver, né? Eu comecei a desenvolver a área comercial lá, né? Ele também era da área comercial. E comecei a abrir clientes, né? Na região. Alguns clientes que eles já tinham um pezinho, eu fui abrindo área. Então algumas multinacionais, que tem grandes lá na região. Por exemplo, a Bosch, uma multinacional muito grande, super conhecida lá. E que eles atendiam uma conta pequena. E eu fui desenvolvendo coisa e a relacionamento mesmo, né? Então, aquela força de, cara, o hábito e frequência e cativando o cliente, Total. entendendo os problemas, tudo. Se comprometendo com a entrega, né? Tendo um relacionamento muito claro, muito transparente, de até onde a gente vai, até onde a gente não vai, né? Porque eu sou muito de uma linha de raciocínio, né? Que muita gente da área comercial tem aquelas frases prontas, né? O cliente tem sempre a razão, né? Vendedor bom vende gelo até para esquimó. Eu nunca fui dessa linha, né? Para mim, eu acho que a relação entre a área comercial com o seu cliente tudo é uma relação de respeito e de troca, né? Então de acordo, justamente. Então não tem essa de... Você tem, sim, lógico, sempre dentro da educação, dentro das coisas, mas sempre, a entrega tá bem combinada, o que tá bem feito, existe um compromisso, tá legal.
E vender gelo para esquimó, para mim, é uma cabeça de charlatão. Não é uma cabeça... Né? Porque você vai vender um negócio... Que ele não precisa muitas vezes, né? Só pelo fato de vender e tal. Então eu sempre fui muito nisso, e nisso eu fui construindo relacionamentos que, na verdade, eu fiquei por muitos anos, né? E aí essa agência mudou de nome, virou outro nome, cresceu, quadriplicou de tamanho, mudamos de lugar e foi indo, até que chegou um momento que existia uma conversa de, vamos, né, de entrar em sociedade mesmo, mas eu nunca fui, eu sempre fui um cara de... sentava na mesa com os outros sócios, era um alto executivo. Sentava na mesa com os outros sócios, se tinha meu time, tinha minhas coisas. Se fosse hoje em dia, ele seria um CMO, entendeu? Da operação, ou um diretorzão comercial ali que era responsável por prospectar e manter o relacionamento e aumentar a conta dos clientes. Justamente, E aí, enfim, aí chegou naquele momento de ou entra pra valer ou, né? E aí eu já tava com algumas coisas um pouco cansada de algumas dinâmicas, que é normal, às vezes, né? O tempo, as relações vão se desgastando. Foi quanto tempo essa? Nossa, eu fiquei... acho que uns 8 anos. Nossa, muito tempo, pô, muito tempo. E eu brinco que o meu ciclo geralmente são de 7 a 8 anos. Esse é o meu limite, e eu gosto também de relações, né? Mais longas, mais, né, de empresa, trabalho, investimento. Mas, cara, pra mim é isso, é 7, 8 anos no máximo, e daí eu acho que foi mais ou menos nessa transição, Legal. assim. E aí, acho que foi mais ou menos esse tempo. E aí eu resolvi, com uma outra pessoa, que era um amigo pessoal, um fornecedor da agência, sair, a gente montou um estúdio, né? Então, que a gente começou a fazer a parte de imagem para o mercado publicitário. Então eu continuei no mercado publicitário. Mas é como produtora? Como se fosse uma produtora, mas a gente mexia muito com vídeo, né? Era muito mais foto, 3D, alguns desafios mais específicos, né? Era quase uma parte, podemos chamar de uma inovação dentro de fotografia, né? Que você fazia também muita... a fazer CGI, né? Eu lembro. A gente começou a entrar muito nessa parte. E aí também nesse braço a gente começou a também mexer um pouco com realidade virtual, realidade aumentada. Porque, pô, você já tinha a imagem, começamos a agregar tecnologia também para tentar trazer algumas aplicações específicas para os clientes em eventos, em pontos de venda e tal. E aí eu fui para esse braço, dentro de clientes que já eram os clientes que eu atendia e atendendo as agências, né? Atendendo a agência que eu estava, né? E tal, mas mais uma frente até com o cliente final, assim, que eu já tinha esse relacionamento. Aí eu fiquei nessa situação até minha mudança para os Estados Unidos, e estando nos Estados Unidos, o meu primeiro ano, eu ainda mantive isso à distância. Aí até que eu resolvi fazer essa transição para o mercado imobiliário. E daí, eu lembro muito bem que quando eu vim para os Estados Unidos e decidi, né, mudar, né, e morar aqui, e era um momento que vale a pena a gente contar pro pessoal, que você tava meio assim, meio perdido, né? Que você tava meio... Eu brincava que o Jay, pra quem conhece, ele é super brincalhão, é piadista pra caramba. Não dá pra acreditar se ele tá falando sério ou não. Todo churrasco é aquele cara que reúne a galera em volta, contador de histórias. Daqui a pouco eu vou contar umas histórias também do intercâmbio, ele vai contar umas histórias pra vocês legais pra caramba, tal. Depende. Mas contador de história. E eu lembro que eu cheguei, cara, e eles estavam super felizes com a mudança, tudo, mas tava faltando um brilho, né? Tinha aquele negócio que você tava pensativo, tudo, e basicamente foi junto com a pandemia também, né? O fato de não... na pandemia. Vocês mudaram no meio da pandemia, né? Todo mundo isolado, todo mundo de home office, aquele negócio de, né, sem tanta conexão, mais distância. Conta pra gente o que foi esse momento de brilho, e se você tem, né, você viu que o fato hoje não tô defendendo, tá, galera, pra não ficar hateando aqui, volta pro escritório, não é isso que eu tô defendendo, mas como esse contato, né, esse baixo contato com as pessoas te impactou, assim, impactou ali seu trabalho, seu brilho, até pra você dar uma mudada de carreira, né? Brutal, assim, o isolamento pra mim é um negócio que não funciona. Eu sou um cara como o Breno tava falando, de troca. Eu preciso disso, eu gosto de ter essa troca com as pessoas, eu preciso desse contato. Então, pra mim, ficar de casa, e numa área comercial ainda, eu acho que tem muita coisa que acontece numa leitura que você faz no momento ali, e que no online é muito difícil de ter, né? Eu costumo assim falar que os meus clientes, eu tinha uma rotina
de rodar nas empresas, e nisso que eu Aquele tava famoso lá... cafezinho, bate-papo, isso. perguntar se tá precisando de alguma coisa, E nessas horas que você tá ali, você vê as coisas acontecendo, você vê as oportunidades acontecendo, você tá envolvido no negócio. Eu acho que tanto no aspecto de comercial, como também no momento do escritório, você vê muito a solução ali, nessa troca. No cara que você olha do computador do lado e você fala, pô, o cara me falou isso, e que você já viu tal coisa, e bora, vamos desenvolver? Então, eu gosto muito disso. E no online, isso estava acabando comigo, assim, era um negócio que eu tava, como o Breno disse, né, não cheguei a deprimir, nada disso, mas se eu desse a continuidade, talvez chegaria esse ponto. Mas com o trabalho chateado, não te movia mais, tava né? me realizando, assim. E aí aquela demanda passiva, sabe, que quem é dessa área e gosta de relacionamento, não vai, assim. Então é um negócio que eu falei, ó, eu preciso, e eu já não estava mais também com vontade de falar, pô, eu vou abrir. Eu já estava há um bom tempo, né? Daí já tinha dado 10 anos, mais de 10 anos no mercado publicitário e tal. Eu estava já um pouco cansado dessa dinâmica. Eu já estava visualizando algumas coisas de mudanças, que eu falei, pô, a gente vai ter que se reinventar em outras coisas. Eu não estava muito nisso. E aí, o mercado imobiliário, desde a minha mudança, eu sempre me envolvi muito com o mercado imobiliário, desde o Brasil. Porque você era, na época, fornecedor, né? Isso, então, fazia lançamento, imagem 3D. E eu lidava com a área comercial das incorporadoras. Entendendo o que era importante para eles venderem, isso, né? Aí. Fazia, quando eu tava começando, o negócio de realidade virtual, de fazer tour dentro de apartamento. Eu lembro que você fez um negocinho com o Samsung que a gente testou, né? Pô. Então assim, a gente sempre querendo trazer inovação, trazendo coisa diferente e tal, blá, 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 e vendo essas necessidades. E uma coisa que eu via, que eu falo assim, pô, o mercado imobiliário dos Estados Unidos é diferente. O mercado imobiliário dos Estados Unidos, e não é uma crítica, não é nada, tá? Só é diferente. Tem um lado muito consultivo, o lado de entender o cliente, o lado da relação. Você vê isso em filme até, o corretor da família, né? Isso é relações de longo prazo mesmo, né? De confiança. Pô, é o que eu sempre fiz, né? Deixa eu entender, eu fui mais a fundo e totalmente me identifiquei, porque une essa questão consultiva, de entender cada família, de cada família ser uma família, de eu olhar, de eu criar uma relação e de trazer uma solução que hoje é no imóvel, né? E aí me traz de novo esse contato pessoal, me faz rodar, me faz ver coisa, me faz conhecer novidade, porque eu gosto também de ficar, sabe, agora lançou uma coisa nova, tem essa nova oportunidade. Então eu precisava, eu me vi nesse mercado assim, que mudou um pouco o produto, né? Mas a dinâmica é muito parecida com o que eu sempre fiz. E então assim, se você tivesse que avaliar e olhar pra você, falando, quase eu brinco quando eu mentoro as pessoas e falo, cara, qual que é o seu superpoder? O que é aquele negócio que você acha que você faz super bem? Olhando pra você nesse longo tempo aí da sua carreira, o que você acredita que você pode falar, pô, eu acho que esse negócio aqui eu faço bem pra caramba, esse é o meu grande diferencial? Ó, eu acho que eu vejo duas coisas que eu acho que são coisas que eu acho que talvez sejam diferenciais. Uma questão é que eu acho que eu leio muito bem pessoas, assim, não só no aspecto das necessidades dela, assim, mas um pouco também, eu já me relacionei com muita gente, já meio sacar, sabe aquele negócio que fala, isso daqui não vai dar certo, tá esquisito, isso, tal. Então eu acho que isso é uma questão que eu consigo pegar com uma certa velocidade, e eu acho que eu transito muito bem entre as situações, os lugares. Eu acho que eu consigo me relacionar com pessoas diferentes. Então, desde o momento que eu tô falando com o cliente que está indo lá comprar casa, eu vou falar com um pintor que está vendo tal coisa. Acho que sempre baseado ali no respeito, numa forma de posicionar e tudo, mas eu acho que eu me transito muito bem entre os ambientes, sabe? E isso acho que traz bastante credibilidade, eu percebo, sabe? Então da pessoa virar e falar assim, pô, porque eu realmente, na questão de meio me importar mesmo, assim, sabe? De que aquela pessoa tá fazendo tal coisa, e eu não tenho muito essa questão de isso ou aquilo. Se eu tô no meu mercado, por exemplo, né? Se eu tô auxiliando uma família a alugar um imóvel aqui,
e eu tô vendendo uma casa de 2 milhões de dólares, pode parecer papo furado, mas quem me conhece, e cliente meu, sabe. Se o cara me manda mensagem 10 horas da noite, tanto esse como esse, e obviamente eu tô fazendo uma comparação que claramente vocês entenderam que tem um peso diferente, né? Financeiramente. Que é o retorno dele, né? Eu o retorno vou responder a pessoa. Ótimo. Com o que eu puder fazer. Inclusive, quem quiser os contatos do Di estão aqui na descrição desse vídeo. Sigam ele lá no Instagram, e se vocês pensarem e um dia quiserem comprar algo aqui nos Estados Unidos, para morar, para investir, fazer parte da Biparte com a gente, também clica aí e fala com ele. E se você tivesse que olhar, eu sempre gosto de, também ali nas minhas mentorias, cutucar as pessoas, e ninguém é perfeito, a gente não é completo, a gente tem vários defeitos. Eu particularmente tenho mais defeito que qualidade muitas vezes, e por isso que é bom, quer dizer que eu posso ficar ainda melhor, né? Quer dizer que eu posso me desenvolver e ficar melhor ainda. Qual que você acha que é um skill ou algo que você olha de vez em quando e fala assim, puta, cara, eu precisava tratar isso, mas a gente deixa sempre pra depois, a gente acha que não é tão latente assim. Escolhe um só, tá? Aqui. Não, porque eu já pensei em alguns. Bom, eu acho que uma coisa que eu preciso me desenvolver, que eu acho que inclusive até para minha saúde e para, né, um pouco para tudo, eu precisaria ser um pouco menos centralizador. Eu sou muito centralizador, assim. Então eu tenho bastante dificuldade às vezes de passar o bastão, de tudo isso me sobrecarrega. E eu acho que às vezes você sobrecarregado dá margem para cometer mais erros, às vezes. Tomar decisões, né? Então eu tenho uma tendência a centralizar demais as coisas. Assim. Não, legal. Gi, cara, tudo que você falou, né? É muito bom que você fala sobre, basicamente dá pra gente falar que é vender, né? Vender, relação, tudo. Você já parou pra pensar se você não tivesse esse dom ou essa habilidade, que daí é a segunda pergunta que eu vou fazer, se você acha que isso é um dom ou se é uma habilidade, se dá pra ser desenvolvida, mas se não tivesse isso, você já parou pra pensar o que você poderia fazer da vida, assim? Caraca, não. Cara, pô, seria jogador de futebol, demais. Não, ia ser DJ, cara, não sei, você já parou assim? Já te deu vontade, o moleque, você tinha um sonho, porque é muito louco, né? Desde quando você fez a faculdade, você saiu, entrou ali né, pra estagiar, tudo, você foi nessa linha em algum momento, ou até mesmo nesse momento de transição, moleque, assim, verdade, né? Assim, desde moleque eu era o cara que apresentava o grupo na escola, gostava de... Beleza, vou apresentar, eu não fico muito, gosto de falar. Sempre conexão de pessoas, sempre, né? Sempre. Então, e é uma boa pergunta. Assim, eu acho que eu não imagino que teria dado, nunca tive habilidades suficientes para isso, então eu já sabia que não ia dar certo, né? Mas eu sempre fui muito do esporte. Então assim, queria ver se ele ia falar isso mesmo. Eu sempre fui muito do esporte, assim, eu gosto e eu levo jeito, assim, eu tenho uma boa coordenação, então joguei bola há muito tempo, joguei tênis eu jogo até hoje, futebol eu parei já há uns bons anos, com receio de me machucar, não cheguei a me machucar, mas eu tenho muito receio hoje em dia de machucar. Tênis, squash, já fiz de tudo, assim. Só que mas eu sempre fui aquele cara do meio, sabe? Aquele ali, tá entre meios top 5 que escolhem, vamos dizer, vamos jogar basquete, eu tava ali, vamos jogar todos os esportes, eu levo jeito. Mas eu nunca me vi falando, esse cara vai pro esporte. Então eu sabia que não ia dar. Mas eu acho que seria muito legal ver esporte. Não, agora é que eu achei que ele ia contar, mas não contou. E qual era o esporte que você jogou anos lá em Campinas, fez sucesso? Pô, joguei hockey. Então, hockey inline. Hockey inline em Campinas. Foi pra seleção, foi pra tudo. Conta, vai. Não, eu joguei bastante. Eu achei que ele ia falar, cara, eu ia ser um atleta, eu ia pra seleção. Isso eu tinha certeza, no Brasil com a probabilidade. Hockey inline. Não, cara, você jogou um ponto, você treinou, cara. Joguei bem direitinho. Mas eu sabia, esse eu sabia total que era hobby. Não, mas de onde caiu, assim? De onde apareceu? Para pra pensar. Um time de hockey inline em Campinas. E se chegaram a viajar, jogaram, né? Legal, né? Chegou a jogar Campeonato Brasileiro, Paulista. Uma época foi, eu não sei se hoje em dia como tá? Mas isso foi, sei lá, parei de jogar com os meus
14 anos, 15 anos, acho que por aí. Mas o que foi muito engraçado, isso é totalmente pioneirismo, assim, não desistia disso. Não tinha nem equipamento, não tinha nada. Aquele filme, lembra? Nós Somos os Campeões, aquele dos Ducks. Sei, na sessão da tarde, várias vezes, umas 8 vezes todo ano, tá? É isso, eu lembro que eu e meu irmão, a gente viu aquele filme, a gente pirava, né? Os Ducks, o V-voador. Era muito legal. A gente pirava naquele filme e, a gente falou, a gente precisa começar a jogar esse negócio, mas não tinha nada. A gente começou a jogar, tipo, com um rodo. Não tinha taco. É sério? Sério. Jogando meio no quintal e tipo tal. Um Bet 2.0. Eu vou jogar... Nada. Aí uma época, a gente começou, aí uma galera começou eu, minha turma, a turma do meu irmão, tudo, a gente falou, pô, vamos começar a achar coisa. Começamos, vamos aqui para os Estados Unidos, começou a trazer equipamento, começou a trazer taco, não tinha nada. A gente, uma época, usava, sabe box de banheiro? Sei. Aquele de alumínio? A gente ia em loja de box de alumínio. Comprar aquilo? Comprava aquilo, cortava, que a gente conseguia comprar a blade, né? Que a ponta do de taco. Plástico, ruim pro inferno. Aquilo, e comprar. Meu, aquilo lá é uma navalha. Cara, imagina, passar na perna de alguém, cara, a gente se arrebentava. Mas aí foi. Aí o negócio teve uma febre, assim, meio nessa época, em Campinas. Aí começou. A Ponte Preta, que é o time de futebol, tinha um que chamava No Limits. Teve a Hípica Barão, tinha um time. Começaram vários times a aparecerem. Palmeiras, até hoje deve ter. São Paulo, Palmeiras, um monte de time. Só que a gente evoluiu, obviamente, né? Chamava Hípica Horses. Olha! E aí a gente fez camiseta e foi. Uniforme de verdade. Aí nisso abriu loja de coisa, de hockey, tinha loja em Campinas. Tudo meio aquela época. Lembra que a galera vinha para os Estados Unidos e levava coisa pra caramba. Aí foi indo. E aí foi ficando legal o negócio. E aí o negócio foi evoluindo. Aí foi, depois de um tempo, tinha... Porque no Brasil você tinha o hockey tradicional, né? Que são 2 rodinhas e 2 rodinhas. O inline não tinha muito nada. E começou a seleção brasileira de inline e tal. O negócio foi meio evoluindo. Mas você chegou a jogar assim pela seleção? Eu cheguei a fazer o processo lá, tal, o peneirão. Passei tudo, entrei no time e tal. Cheguei a jogar Campeonato Paulista e coisa, tinha de ficar em posições de destaque ali, tudo certo. É que na época era tudo patrocínio zero, né? Não tinha nada. E aí, ia jogar e não sei aonde. E aí meu pai dava opção. Falava, você vai querer jogar hockey, ia jogar, por exemplo, nos Estados Unidos, ia ter um mundial, sei lá. No Brasil, eu não sei hoje em dia como vai, tá, gente? Não faço ideia. Aí você quer ir? É tanto. Se você for, você vai abrir mão de tal coisa. Meio assim, opção. Eu falava, não, acho que eu vou preferir tal viagem, não sei o quê. Porque eu sabia que não ia dar em nada. Assim, isso eu tinha certeza que não ia dar em nada. Perdemos um atleta, então. Talvez mais pro um tênis, pro futebol, que isso daí daria dinheiro. Hockey ainda. Cara, hockey. Mas é muito aleatório, né? Eu adoro esses hobbies aleatórios. Eu tinha 2 hobbies aleatórios. E qual que eu era? Jogava hockey e o outro carrinho de controle remoto. Eu andei por muito tempo de carrinho de controle remoto, off-road e on-road. A combustãozinha mesmo? Não, eu gostava de elétrico. De elétrico? Naquela época tinha elétrica? Tinha. E agora... E isso também. Tudo que eu faço, eu sou bem competitivo. Aí eu levava a sério e também. Você precisa ver ele jogando buraco comigo, assim. Não, dou aula. A gente joga de dupla. Cara, a gente joga de dupla, a gente sempre tá junto ali. Truco e tal. Que legal, mas parte de carrinho, essa parte de eletrônica, eu por muito tempo. Vamos entrar agora explorar um pouquinho de tecnologia, mas antes de entrar em tecnologia, Sete Campinas, Campineiro, Raiz, tal. Isso aí. Ponte ou Guarani? Ponte. Ponte Preta? Ponte Preta. É sério? Sério. Nossa, você tem uma carinha de Guarani, cara. Sério. Eu sou São Paulino, mas meu pai é ponte pretano, meu tio é ponte pretano. Então, eu já fui de jogo da Ponte, Série B, Série tudo lá, vi a Ponte subindo. Eu, na verdade, a única coisa que você não viu foi a Ponte ganhando um troféu igual o Palmeiras não tem Mundial. Não, a Ponte dá dó, meu. Cara, não tem, né? Vai. Cara, tem o quê? Tirando o título de basquete, porque tinha a Paula que jogava pra caramba lá. Não tem nada no futebol. Nada eu arrisco a dizer. Eu acho que tem acho que da Série B, né? De subir, eu acho que teve alguma coisa assim. Tá. Teve algum, então. Eu não sei, eu posso estar enganado. Puta, cara. Não sei. Mas eu fui muito jogo da Ponte na vida. Já muito, é legal pra caramba. Cara, eu gostava, eu fui, né? Lá em Campinas, tanto o estádio da Ponte
tem ali, cara, características únicas do estádio, que é muito legal, como o Brinco de Ouro da Princesa também, né? O Moisés do Carelli, a da Ponte, e o Brinco de Ouro ali do Guarani. São dois estádios muito legais que vale a pena. Vocês sabem que sou apaixonado por futebol, até por isso que eu puxei essa pergunta. Mas Campinas é muito forte em relação a isso. É engraçado que é uma cidade que historicamente até falava que seria a capital do estado de São Paulo, né? Então é uma cidade super desenvolvida que eu amo de paixão. Então sinto super a falta. Ainda bem que eu vou pra lá com frequência, porque sinto falta de verdade. Mas vamos continuar batendo papo, que a resenha tá boa. Como que tá aí o sentimento desse Alto Parque? Eu vi que você enganou, cara. Agora deu uma desencarada porque entrou na estrada. E aqui é uma redona, um tapete. Eu tô achando que não tem como dar ruim. E dentro da cidadezinha lá que tava com trânsito, eu tava meio ligado. Eu tava meio... Não tenso, mas ligado, assim, com o pé meio pronto, se estiver batendo freio e com a mão esquerda aqui preparada se precisar pegar na direção. Mas é uma tecnologia que você gosta, assim, que... Acho animal. Acho animal. Você usaria no seu dia a dia? Pô, usaria. Talvez teria aquela curva, né, naturalmente, de acostumar, mas eu total usaria, facilitaria muito a minha vida. Eu dirijo muito. Isso que eu ia falar, né? Você como corretor aqui rolando e tudo, né? De um lado pro outro, eu cansar bem menos. Tempo médio de 30 minutos, né? Deslocamento, você usaria. E, cara, você comentou ali dos carrinhos, né? Eu tinha carrinho a combustão, carrinho de controle a combustão, chamava, como que era? Trax, alguma coisa assim. Era Trax, se chamava? Revo. Revo existe, né? Eu acho que é isso, cara. Eram uns carrinhos de combustão super legais. E você adotou o carro elétrico tem basicamente um ano, né? Pouco tempo, né? Um ano. Peguei ano retrasado. Ano retrasado? 23, meio de 23 eu peguei carro elétrico. Cara, e como que tá sendo adaptar? A gente tava batendo papo ali atrás, que você, puta, tem que olhar que não tá carregando direito à noite, tudo. E só pra galera entender, você é um cara tecnológico ou não? Ou você é microcampo? Eu acho que eu tô virando velho. Essa é a verdade. Eu já fui considerado. Já fui considerado inovador. Hoje... mas eu não sei, eu virei uma chavinha. Hoje o Tom te dá aula. Eu virei uma chavinha de uns tempos pra cá que eu dei uma emburrecida, assim. Não sei se é preguiça, não sei se é me acomodo, não sei. Não é, mas eu dei uma emburrecida nisso, total. Assim, a teoria que eu tenho, que é o seguinte, antigamente a curva de inovação, né, demorava um pouco mais para acontecer. Então a gente passava com maior tempo para adaptar com as coisas. Então, exemplo, foi o computador. Puta, a gente teve um tempo grande. A gente teve a internet, a gente teve um tempo grande para se adaptar. Rede social Orkut, um tempo grande para se adaptar. Hoje a tecnologia está tão avançada e muda a tecnologia a cada 60, 90 dias. É verdade. Entendeu? É verdade. As novas tecnologias, elas vêm num processo cada vez mais rápido e também cada vez mais profundo. Esses dias eu estava fazendo uma análise sobre os games, como antigamente nossos games, eles chamam de dificuldade, só que eles eram mais rasos. Hoje, cara, você vai jogar qualquer coisa, tem 1 trilhão de opções, ele é muito mais profundo. Então, isso eu acho que deixa uma sensação como se a gente estivesse ficando para trás, né? Então, você dorme hoje, é um produto que você usa para IA, amanhã é outro. Passa 2 semanas, é outro completamente diferente. Eu sinto total ficando para trás em várias coisas. A gente estava conversando do carro agora, um pouco. Eu não uso nada no meu carro, tipo nada. Eu uso o meu carro, ele só mudou. É meio absurdo falar isso, mas é verdade. Você sabe que é verdade. Eu só não deixei de parar no posto de gasolina e eu conecto na minha casa. Mas eu uso nem a chave. No app ele colocou. Eu pus até ele usa a chave física. Ó, pra vocês terem uma ideia. Seu primeiro carro, quando você chegou aqui, você tinha um Mazda, né? Eu tive primeiro aquelas minivans. Minivans, lembrei. Pra criança. O carro padrão de Orlando, assim. Você muda pra Orlando, vem no kit, né? Você pega o green card, o documento e uma vanzinha daquela de brinde. Crianças, 3 crianças, aquele trambolhão. É puta carro legal, né? Assim, é super legal. Geralmente quando você vem passar férias, é ele que você aluga, como chama, né? Não é Caravan, né? Tem a Pacífica. Que é da Chrysler. Da Chrysler. Aí tem a Sedona, que é da Kia. Eu acho que são as duas que existem. Não sei se tem mais. Daí eu tive. Aí eu comprei um Mazda, um CX-9, acho que é. Que é bem legal, por sinal. Muito legal, muito legal, acabamento, uma marca muito que eu nem bom, pensava, cara. Assim, nem considerava. Eu só comprava ele no Gran Turismo, no videogame. Então, eu nem considerava a Mazda, porque é uma marca que eu acho que nem tem no Brasil concessionária, eu acho. Não que eu lembre, assim. Mas se um tivesse, amigo meu
falou, pô, meu, você já viu um SUV novo da Mazda, não sei o quê, pô, o carro, um custo-benefício bom, bacana, o carro, fui ver, achei o carro muito legal. Aí, então, tradicional, aí a Volkswagen acaba que não tem jeito, né? Um alemãozão sempre é bom. Aí a Atlas, né? Que é a... Eu tive uma Tiguan. Ah, é verdade, você teve a Tiguan primeiro. Sei lá, 3, 4 meses. E que era um carro que eu já tive no Brasil também e muito tal. Bom, por sinal. Muito bom, muito carro. Mas aqui tem tanto carro. Que depois de 3 meses eu falei, caraca, que eu peguei a Tiguan? Você diminuir a Tiguan. Mas eu falei, caraca, pegar a Tiguan, né? Não, e também é legal. E é muito louco, quando a gente muda pra cá, é impressionante como a gente precisa de mais espaço, né? Pode ser na casa ou no carro. Parece que ficou desse tamanho. E parece que eles diminuíram a Tiguan, né? E antigamente no Brasil a gente achava que era um baita carro gigante, aqui é um carro pequeno. É um carro pequeno. Tanto é que daí eu mudei pra Atlas, que é a... Acho que não existe mais Touareg, acho que é a Atlas, né? E daí é um carro grandão e tal, pra família. E daí eu consegui te convencer a pegar um elétrico, né? E daí ele pegou um i4. Isso, i4. O i4, cara, que é lindo, lindo, lindo. E ele tem a pachorra de me falar que ele não usa nada do i4. Nada do i4. Eu me desloco. Me desloco. Isso é ótimo, me desloco. Mas... E como que tá? Usa Spotify, usa GPS. Usa o CarPlay. Funciona direitinho, que nos outros carros você também usava um pouquinho. Mas hoje, seu dia a dia, então, a sua curva de adoção ali, ou de adaptação com o carro elétrico, como que foi? Pô, Bre, eu escutei muito você, né? Eu tava naquele dilema. Eu não consegui convencer ele a comprar um Tesla, quem sabe no futuro. Tanto é que eu te liguei da concessionária. Eu fui na concessionária pra comprar uma 440. Eu lembro. Que tava lá, tal, aí o cara falou, olha, mas você já viu elétrica? Eu falei, pô, não sei, elétrica. Tenho medo, tenho medo. Aí eu fui por uma condição, né, aí comercial. Tchau, sim. O preço do elétrico aqui é muito bom. E os caras estavam com estoque maior, cara? Tinha um incentivo, eu falei, pô, eu vou pegar pra ver. Fora que o carro é lindo, né? Ele é igual o carro que eu já queria, né? Porque ele é exatamente igual. Aí eu lembro que eu liguei pro Breno, falei, Breno, o que você acha, né? Ele falou, a BMW é uma das marcas que eu super acho bacana, de elétrico, super recomendo. Não esquenta a cabeça, meu. Cabeça igual você usa seu celular. Chegou em casa, plugou e vai dormir. E é o que eu faço. Tanto é que eu sou meio metódico. Assim. Pouca coisa. Que é bem isso, assim. Eu saio de casa todos os dias que eu saio, eu tenho 100% de bateria. Assim, todo dia. Pra ir na padaria, ele vai com 100%, entendeu? Então eu chego em casa, conecto. Parou em casa, conecto. Eu nunca carreguei na rua. Nunca? Em um ano e meio sempre tá com bateria. E nunca passou bem, mesmo rodando muito, né? Não, nunca passei. Eu nunca cheguei, a vez que eu voltei pra casa, com menos, que na verdade foi meu irmão voltando, que ele tava com o meu carro, chegou com acho que 12% em casa. Nossa, super. Esses dias eu cheguei com 0 em casa e ele ficou desesperado. Eu já tava desesperado aqui. A gente foi parar agora no superchat, tava com 7, tava molhando a mão, assim, coçando, tava ansioso, tal. E qual que é a sensação de... Eu pelo menos tenho uma sensação de liberdade, que não tem que parar no posto de gasolina muito grande. Você já parou pra pensar nisso? Eu tenho... Não parei. Nunca. Porque eu tenho uma teoria também, aquelas teorias para justificar pra Ana que eu posso gastar dinheiro com carro elétrico, né, que eu posso gastar as coisas. Mas que o tempo, né, que a gente gasta no posto, o tempo que a gente gasta nas coisas, acaba virando tempo útil na nossa vida, né? E se eu projetasse isso, daria ali uma boa economia. Tanto é que eu também uso muito pouco externo. Hoje a gente precisou parar no supercharge ali, mas também que durou o quê? 8 minutos, né? 7 minutos. Então hoje, dependendo do lugar que você esteja, né? Dá pra montar ali uma estrutura que, cara, super funciona, você tem carro elétrico, então super recomendo. E eu total vejo continuidade no carro elétrico, de verdade. Assim. Você já rodou quantos? Você tem a noção de quantas mil milhas já tem esse carro ou não? Você vai pegar e o Autopilot vai apitar. Isso é uma das coisas legais. Aqui no Autopilot, vocês viram que até nesse exato momento, o Di não precisou encostar nenhuma vez no volante ou fazer nenhuma ação. Por quê? A Apple ela tem um sistema que ela chama de atenção. Enquanto a gente está aqui na cabine falando, a gente pode bater papo, tudo, tem uma câmera aqui em cima, olhando se o Di está mexendo no celular ou se ele não está prestando atenção na via. E toda vez que ele faz isso, né, se ele pegar o celular agora, ele vai começar a apitar
dá uma notificação e, se for necessário, a Tesla interrompe mesmo. Então fiquem tranquilos, a gente está em segurança aqui. Você viu o Di tomando várias águas. Agora, sabe o que eu queria? Eu queria ajuda de um dos meus amigos publicitários aí, patrocinar esse quadro aqui, Heineken Zero, qualquer cerveja zero aqui, ó, entendeu? A gente faz um petisquinho aqui, ó, e vai comendo, batendo papo. Então bora pegar um patrocínio aqui pro piloto automático pra gente continuar batendo papo. Di, queria falar agora desse momento. Você tá aqui nos Estados Unidos, tudo, você comentou que você é corretor, a gente montou a Bipart também, que é a nossa empresa que tá legal, a gente tá desenvolvendo as coisas. Quem quiser investir, conhecer um pouquinho mais a Bipart, depois eu vou fazer um outro papo também com a Carol, que é a nossa sócia, aqui para explicar para vocês. Mas, cara, mudar de país é um belo de um desafio, né? Assim, todo mundo vem me perguntando, principalmente aqui no canal e nas redes sociais todas, pô, o que você achou, tudo. Conta um pouquinho pra gente o lado bom, o lado ruim, quais foram os desafios, o que você acha que quem quer imigrar ou quem quer pensar em tentar a vida aqui nos Estados Unidos, as preocupações e as atenções que tem que ter. Cara, abre o coração aí, porque não é fácil pra ninguém, né? Vindo com documento, sem documento não vem. Já falei pra vocês que é mais difícil, bem mais difícil, é quase impossível hoje em dia. Mas quais foram, assim, as grandes dificuldades, cara, e aprendizados? Eu lido com gente, né, todo dia mudando e não sei o que, e é uma conversa que eu troco muito, assim, né? Eu não romantizo muito, tá? Eu acho que tem prós e contras, assim como existem prós e contras no Brasil e em todo lugar. Eu acho que alguns aprendizados, acho que é uma primeira preocupação que você vem, né? Acho que quem vem bem estruturado, vem bem organizado, e que é muito importante você vir, inclusive, com um bom colchão, tá? Uma reserva é muito importante. Principalmente no seu primeiro ano. Eu não sei, sei lá, o cara veio transferido do emprego, é outra pegada, tá? Ou a pessoa, enfim, tem uma atividade no Brasil, ou sei lá onde for, que pouco interessa se o dólar tá 3, 5, 10, 12 ou 15. Então, vamos tirar esses dois cenários, porque daí você entra só em questões de dia a dia, né? Mas eu acho que quando você tem a ideia de você realmente mudar, jogar o jogo daqui, trabalhar aqui, empreender aqui, fazer as coisas, eu acho que tem sempre uma primeira grande insegurança de que como é tudo um aprendizado novo, né? Então, desde como é que eu vou me portar, como é que é a língua, para onde eu vou, né? Desde abrir uma conta no banco, você é um Zé Ninguém, essa é a verdade, né? Você estava acostumado, às vezes, no Brasil, você tinha o contato do seu gerente, né? Aqui você é mais um na fila do pão. Então eu acho que isso é uma questão... Você é mais um estrangeiro na fila do pão, né? Também tem esse detalhe. Então assim, você é um primeiro momento que você meio reaprende um pouco tudo, né? Você tem que... E eu acho que você tem que vir com essa cabeça, tá? Eu vejo que às vezes tem muitas pessoas, não tá errado, né? Cada um faz o que quer, mas vem muito com uma ideia só de mudança de zip code, né? Então eu saí do Brasil, eu vivi assim, eu vivo assim, e eu vou copy-paste minha vida aqui. A maioria se frustra, eu vejo, porque é isso, coisas da casa. Eu acho que esse é uma super diferença, né? O Brasil está acostumado a ter mais serviço, a ter mais ajuda. Aqui você resolve, você vai resolver muitas das coisas, né? Desde as pequenas coisas do dia a dia até às vezes coisas um pouquinho maiores. Você vai tentar resolver primeiro, antes de trazer um prestador de serviço, antes de alguma coisa. Na média, serviço costuma sempre ser muito caro. A lógica daqui é diferente. Aqui produto é muito barato, serviço extremamente caro. Tanto é que na casa do Di, lá em Campinas, ele tinha as pessoas que ajudavam ele. Lá em casa também eu tinha pessoas que me ajudavam todos os dias. Aqui não, né? Não. Aqui o que eu tenho é pessoa para limpar. Isso. Mas o dia a dia... E é outro momento, não é o dia inteiro na sua casa. Vai, fica 2 horinhas, 3 horinhas. Tem uma liberdade absurda, né, cara? Então, aí eu acho que é muito uma questão. Hoje em dia é isso. Eu acho que assim, mudar para um outro país, você tem que estar disposto. Porque é isso, você mudar querendo não mudar, as suas coisas, acho que uma coisa são os seus valores, isso é uma coisa. Mas você não querer mudar para outro lugar e achar que o outro lugar vai se adaptar a você, esquece. Você que tem que se adaptar ao lugar. Então você vai ter que entender como o ritmo toca, né? Isso em N aspectos, né? Então eu acho que uma outra questão que para mim foi eu já tinha uma expectativa que ia ser positivo e foi
mais positivo do que eu imaginava. A questão da adaptação das crianças. No aspecto não de tiveram dificuldades, principalmente a minha mais velha, que foi submetida à escola desde o primeiro momento, né? De chegar na língua, tudo, mas o acolhimento dos caras. Isso também, para minhas filhas também foi fantástico. Os caras são muito... bem mas americano é frio. Né? Eu acho que eles respeitam muito bem cada um o seu espaço, né? Nossa, isso é perfeito mesmo, gente. Os caras, eles te acolhem na sua necessidade. Eu gosto muito de contar uma historinha de como a relação é diferente, né? No Brasil você encontra muito ali as pessoas, vamos marcar, que você nunca marca. É verdade. É um relacionamento mega superficial e muito blá blá, né? Mas na hora que o bicho pega... Todo mundo é gente boa, mas na hora que o bicho pega, o negócio, né, ficam aqueles que você conta na mão. Aqui, eu gosto de contar uma historinha meio besta, mas que é verdade. A primeira casa que eu morei aqui, o meu vizinho de lado era um americano, do outro lado era um indiano. E esse americano de uns 60 e tantos anos, já quase nos seus 70 anos. Parecia, sabe aqueles americanos de filme, cara? Total. Assim, babudão, boné, cortado na grama, né? Com cigarrão, um charuto assim na boca. Meio ruivo, meio grão, assim, aquele típico americano. Você bota assim, um monte de negócio. Quem que é o americano? É ele, não tem erro, é aquele cara. Aí a gente tinha... a gente tinha uma educação pelo outro, a gente se cumprimentava, como vai, tá tudo bem lá, mas assim, o cara mais fechadão na dele. Aí logo que eu me mudei, né, na casa que eu aluguei aqui, a pessoa que alugou tinha um jardineiro que ia, né, mas ainda assim ele tinha todos os equipamentos para fazer o jardim. E aqui, muitos dos condomínios, quando é uma casa individual, né, uma single family, você que tem que cuidar do seu jardim, a maior parte dos condomínios. E aí eu falei, pro cara, mantém o jardineiro, eu nunca fiz isso, eu não sei, né? Mas eu até quero aprender. Só que aí, o que me fez querer aprender? Uma vontade, mas o meio. O meu vizinho de quase 70 anos saía no sol a pino e cortava a grama. E eu, de 30 e tantos anos, o jardineiro cortando pra mim, começou a me incomodar aquilo. Ainda bem que do meu lado mora um idoso e do outro da minha menina tá na Geórgia, todo mundo tem jardineiro, nem precisa ter essa vontade. Hoje em casa tem jardineiro. Por uma questão de tempo, mas na época eu tinha tempo. Sim. Eu tinha tempo. Era puro. E o tempo cara, aqui, aquele ditado que eles falam, né? Time is money, aqui nos Estados Unidos é muito verdadeiro, cara. É muito verdadeiro. Então hoje não justifica o meu tempo, porque toma muito tempo. Embora às vezes eu tenho vontade de fazer para minha cabeça, mas sem obrigação. Né, ali, mas antes eu tava, meu primeiro ano, trabalhando com coisa pro Brasil, eu tinha muita agenda, assim, muita flexibilidade. Só começou a me incomodar. Então o meio te movimenta. Eu falei, peraí, eu quero ou não quero jogar o jogo dos caras? Eu vou aprender a fazer esse troço também. Eu tenho capacidade disso. Eu vejo isso muito nas crianças. Os meus filhos, toda criança tem capacidade de pegar a louça e colocar na pia. Toda criança tem capacidade de guardar roupa. Toda criança tem capacidade de arrumar a cama. Só que a gente não faz no Brasil. Na maior parte das vezes. Não vou generalizar, mas muita gente não faz. E são pequenas coisas que eu acho que a gente está ensinando valores para os nossos filhos. E que aqui é muito valorizado. Então, é uma mudança que eu vejo muito como positiva hoje, mas num primeiro momento você vê um pouco como negativo. Eu tenho que fazer tudo, porque eu sou sobrecarregado e tal. Então, você tem que estar disposto a jogar o jogo. Eu falo muito sobre serviço. Mudança do que a gente acha realmente importante, né, nas coisas. E em relação principalmente às crianças, lá em casa, eu também tenho a mesma olhada que você, eu acho que a partir do momento que a gente faz isso para as nossas crianças, a gente acaba gerando nelas responsabilidade, né? A gente começa a fazer com que elas tenham entendimento do valor do trabalho nas pessoas e principalmente da responsabilidade e do que elas precisam fazer. E isso realmente, essa mudança aqui nos Estados Unidos mudou completamente. Antigamente eu falava assim, nossa Bruna, como que a roupa foi parar no cesto? Não sei, a Leninha deve ter pego, né? Aqui não, ela sabe, se ela não pegar, não levar ali para a área de serviço, para Ana lavar, vai ficar lá, ela não vai ter roupa para usar no dia seguinte ou quando ela quiser usar. Então isso realmente gera independência, porque aqui nos Estados Unidos também
a galera cria os filhos para 16 anos irem pro mundo, né? É isso. Cara, rodinha no pé. Vai parar, Vai calma. Eu vou ficar olhando. Fica olhando. Que agora fica eu vi o trânsito. Nossa, cara, ó, eu vou virar aqui pra vocês pra frente pra vocês verem. Vai parar real. Ó, eu vou ficar no fica ponto. tranquilo. Não precisa ficar, ó. O carro começou a parar, o Di ficou preocupadaço. Vai parar, vai parar. Um acidente na frente. Aqui, ó, a linha aqui tá no... Tá tudo mais parado, ó. Começou a piscar, será que vai? Será que vai? Eu tô muito perto. Não, fica tranquilo. Tá vendo? Ele já diminui. Eu tô muito perto do freio. Ai, o Di tá com medão aqui. Não, mas legal. Ô Di, você tem uma rotina que é insana, né? Porque assim, cara, o pessoal não te conhece, tudo, mas eu vejo. E mesmo assim, eu vejo que você consegue ajudar super em casa. Você é responsável por fazer comida, levar as crianças na escola alguns dias, tudo. Trabalha pra caramba, consegue ter sua aula de tênis. Você consegue equilibrar bem ali o seu... O que a gente fala da vida pessoal, né? Todo mundo fala muito hoje em dia de ai, eu preciso ter um life balance melhor, eu tô sobrecarregado, tudo. E você consegue equilibrar isso bem. Você tem alguma dica aí pro pessoal, principalmente pra molecada que segue a gente aqui, como você consegue fazer isso? Porque se for parar pra pensar, hoje você faz, cara, mais do que o dobro de coisas que você fazia no Brasil. Muito mais. Então, mas assim, muito mais. E como que você consegue hoje, né, fazendo muito mais coisa, não se sentir sobrecarregado e se sentir, cara, feliz, né? Porque todo mundo fala muito de estafa. Cara, qual que é o segredo aí pra você conseguir fazer isso bem? Nossa, meu, pô, é uma boa pergunta. Pô, eu tô me saindo bem então, pô, aqui, hein? E é difícil, e de verdade, meu, assim, eu procuro balancear muito isso, porque a questão pra mim da família, da presença em casa e tal, é muito importante, né? Eu acho que a vida é uma só. É óbvio que eu tenho minhas ambições profissionais, eu tenho toda essa parte que eu não deixo de lado, mas para mim tá no meu foco também total essa questão da família, né? No final do dia, a única coisa, uma coisa que a gente sabe é o tempo, ele é escasso, não tem muito o que fazer. Então é um pouco o lado de priorizar mesmo e entender que fazer uma coisa você está abrindo mão de outra. Então, e priorizar não é tentar fazer tudo, é colocar o que é prioritário na frente mesmo, é saber que algumas coisas você vai deixar de fazer. Então não tem muito o que fazer, né? E isso às vezes vai acarretar, vai ter uma consequência, né? E você entender o que você está disposto a pagar. Então hoje, muitas vezes, para que eu consiga participar de determinadas situações, pode estar com meu filho no futebol, de acompanhar uma aula de tênis, de fazer a minha aula, isso às vezes pode acarretar eu ter que trabalhar até 10 horas da noite, fazer a coisa, porque se eu estou o dia inteiro com o cliente, eu não tive tempo de fazer coisa de computador, responder e-mail. Hoje, o dia inteiro que eu fiquei rodando num lugar com o sinal do celular zero. Agora que deu sinal, meu celular tá bombando. Então eu sei que eu vou ter que cobrir em outros lugares, né? Para que eu consiga ter esse equilíbrio, porque o tempo ele é escasso, o tempo útil é aquele, né? É algo que eu de verdade, eu acho que eu consigo ter um pé um pouco em tudo, mas até por aquela dificuldade que eu falei lá atrás de ser centralizador, é algo que eu quero me desenvolver mais, melhorar mais, para que eu ainda assim consiga usar melhor o meu tempo. Porque eu acho que sim, isso foi um aviso dele? Eu achei que era um aviso. Não. O meu S25 Galaxy S25 no bolso aqui, cheio de olhar pra frente. Então, para que justamente eu consiga, que às vezes eu tomo decisões e eu sofro um pouco com elas, né? Então eu entendo a necessidade de tomar, mas aí depois às vezes eu falo, pô, mas será que teria? Então isso é uma coisa que eu venho trabalhando comigo, né, com a psicóloga. Eu acho muito importante isso também, você trabalhar esse lado, eu com a minha psicóloga e tudo, esse lado de olhar, tomar as decisões, né? bancar elas e beleza, né? Que eu acho que no final é isso, mas não tenho grandes dicas, eu não tenho nada que me gerencia, só eu mesmo, meu sentimento mesmo do que eu tô, do meu compromisso. Quer ver como você tem na tua agenda, assim, na tua semana, tudo, o que você não abre mão? O que pra você é travado
Nossa, que indiscutível. E você não abre mão. Você não abre mão. O que tem aí na sua rotina, seus compromissos entre você e a Marina, que é sua esposa, tudo? O que vocês não abrem mão? O que você faz aí na tua semana que é rotina de fato? Eu travo a minha agenda, no período da manhã, eu começo a partir das 9 com o cliente. Antes disso não que às vezes eu não esteja fazendo as coisas de café da manhã, as coisas mexendo no celular. Não, tá? Tudo bem. Mas eu não, esse momento da manhã é uma questão de opção e necessidade. Porque tem essa dinâmica das crianças na escola, porque levar na escola sou eu que levo todo dia. Então a minha agenda ela é travada. Ah, Diogo, vamos marcar reunião às 7? Não marco. Caso assim, tem que ser muito extremo. Um cliente que está num fuso muito diferente, que aí não tem jeito. Então essa é uma janela que eu travo a minha agenda. E uma outra janela que eu travo a minha agenda pensando em família à noite, que eu não marco reunião nessa janela de 7 a 8h30 da noite, esses negócios. E eu venho procurando desligar o meu celular 8h30, 9 horas. Ótimo, não, e desligar. Porque se eu tenho ligado, eu não desligo. Pingou um WhatsApp que eu preciso responder, eu preciso não sei o que, eu tenho aquele nível de urgência. E é óbvio que tem situações. Se é um dia que eu sei que eu vou poder desligar, e eu falo, e quem me conhece, eu falo, tem o telefone da minha esposa. Se a minha sócia precisa me ligar, se o Breno precisa me ligar, se qualquer pessoa precisa me ligar, liga pra ela. Mas, então, é isso. Eu travo 2 momentos do meu dia. Olha como isso é importante. Daí o que eu já falei pra vocês aqui algumas vezes e falo e tento ensinar pra galera também. Pra mim, esse é o grande segredo de você ter a rotina. Você tem que priorizar e colocar aquilo que é inegociável pra você como evento fixo na sua agenda e spots de fato inegociáveis, entendeu? Então eu era a minha academia que essa última semana eu não consegui fazer. E cara, eu tô mal pra caramba porque eu abri mão disso. Então é importante você ter esses compromissos com você mesmo, né? E prioridade pode ser dentro da tua casa, para sua saúde, para alguma coisa, e você vai adequando os seus outros compromissos dentro desse spot, né? E daí você consegue sim fazer essa gestão do tempo, e eu te garanto que se você fizer isso, você vai conseguir gerenciar seu tempo muito melhor, muito melhor. Mais alguma coisa que a gente não falou, que você gostaria de ter falado? Ó, falta 10 minutinhos, não, 20 minutos pra gente chegar em casa ainda, então dá tempo. Quase 50 minutos de papo, espero que vocês tenham gostado, né? Se estejam gostando aqui dessa conversa. Não esquece de comentar aqui, dar like. E eu não sei se eu sou um bom entrevistador ou não, né? Então, por favor, eu bater papo aqui. Mandem feedback que eu posso melhorar também, né, cara? Com amigo é sempre mais fácil, né? Ou não, né? Ou não. A gente trava mais. Mas se você não tiver o que comentar, se quiser, daí eu vou fazer... Eu quero 2 causas do seu... Não, manda ver. Do seu intercâmbio, cara. Vou melhor na resposta ali do que eu puxar... Eu queria 2 causos do seu intercâmbio lá. Ah, sim. Cara, 2 causinhos, vai contar. 2 mais legais. 2 causos do meu intercâmbio. Um que eu lembro... Já deve estar com algum na cabeça. Um que eu lembro muito foi aquele detalhezinho que aconteceu em Budapeste ali. Nossa. Aquele momento legal, divertido. Não tem problema, eu tenho 20 minutos. Eu fui fazer um mochilão. No final eu morei em Londres, aí no final do meu intercâmbio, eu tirei e falei, vou rodar um mês sozinho de mochilão. E vou fazer tipo leste europeu, né? Aí tava indo ali. Aquele momento pra ter bastante troca, né? Fluido, conhecer bem os jovens ali, né? Cultura, né? A imersão de fato ali. Me botar na fogueira. Esse, enfim. Aí, beleza, e rodando rotas não tão convencionais, né? Vamos dizer. Né? Então, isso aí... que foi há 30 anos. Não, tá doido? Quanto tempo? Isso foi 2008. 2008, tá. Então, 2008, vai 20 aninhos, quase 20 anos atrás. 2008. Aí, enfim, tava tudo indo bem, tá, mochilão, aquele esquema, vai ficando em albergue, vai conhecendo, vai rodando os lugares e tal, e fui fazendo um roteiro, né? Basicamente muito de trem e tal. Aí quando eu cheguei na Hungria, em Budapeste... É um lugar incrível pra se conhecer, tá? Nossa, eu acho... Eu amo. Achei muito top também, achei muito legal. Aí cheguei na Hungria no fim do dia, lá no albergue, eu não achava por nada o desgramento do albergue. Aí fui lá, tal, cheguei e converso com a galera do albergue, todo mundo trocando, e amanhã
vou fazer tal passeio, o que você vai fazer? Eu vou fazer tal coisa. Aí eu conhecia um marroquino lá, que também estava sozinho. O cara falou, eu também tô sozinho. Então eu falei, eu vou fazer esse passeio. Se quiser andar junto, tá beleza, tá beleza. Aí no outro dia acordei e tal, fui lá, tomei banho, blá. A hora que eu fui, você falou, você vai querer ir junto? Ele falou assim, não vou não, tô meio de boa, ficar por aqui. Falei, tá bom, aí saí, né, aí Budapeste estão os dois lados, eu fui pro outro lado, né, o lado é Buda e Peste, isso é. Aí tem um rio, né, o rio. no meio, aí fui lá pro lado, tem um palácio e tal, super Subiu, bonito, né, tem o parlamento do outro lado, eu acho que é o parlamento do outro lado, lindo, super bonito. Aí chego lá no negócio, aí tem aqueles caras fazendo aquela brincadeira do copinho, né? Com a famosa bolinha, onde está a bolinha no governo? E um bando de gringo, mané, né? Que a gente sempre acha que a gente brasileiro é esperto, né? Eu vim do Brasil, você acha que eu vou cair em golpe? Assim, nossa, os caras estão roubando esse povo, que bando de gente mané, né? Aí nisso chega um cara do meu lado e fala, qual que você acha que tá? Eu falei, eu não vou jogar, eu sou brasileiro, eu não vou jogar. Não, joga aí. Eu vou jogar. O cara botou, qual que você acha que tá? Eu nada direito. Puxou, ganhei. Óbvio que o cara era da galera. Só que o trouxa aqui foi guiado pelo negócio. E aí, essas moedas são tudo meio louca, né? Um pra X mil, assim, né? Sei lá. Aí o cara falou assim, duvido que você jogue. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou jogar. Esse cara vai deixar eu ganhar primeiro, vai achar que eu vou animar, né? E aí, na segunda eu falei, eu vou jogar. Você acha que eu sou trouxa? E ele falou, da hora que ele falou, eu fiz uma conversão, sei lá, ele falou pra eu jogar $10, $20, sei lá que conversão eu fiz na minha cabeça. Acho que foi isso, $20. Eu falei, vou pegar, ele dobrava, vou pegar 40 e falou, trouxa. Aí fui lá, botei, virou, todo mundo sabe o troço da bolinha, né? O cara puxa a bendita da desgraça da bolinha. Aí, não é. Aí nisso, 2 armários. Sabe aqueles caras, aquele meio russo, gigante, que você vê em filme, assim, colado, um de cada lado já gruda do meu lado e fala, paga. Aí eu, como paga? Ele, paga. Eu falei, não, calma, eu vou ali, saco, mas peraí, $20, 20 euros. São 20 euros, não, são 200 euros. 200 euros, vocês estão loucos, né? 200 euros pra jogar esse troço? Tantas mil moedas. Eu peguei a calculadora, putz, calculei um zero errado. Cortei um zero que não era pra eu cortar. Aí falei, calma, fui até um caixa eletrônico, fui sacar 200 euros. No que eu abro a minha carteira, percebi que eu tava sem 2 cartões, só com um cartão. Opa, os caras me roubaram. Fiquei meio encarado, mas 2 armários atrás do ATM, assim, saquei o dinheiro, dei $200, liguei pro meu pai. Meio chorando, meio puto e tal. Pai, me roubaram, você é muito trouxa, como é que você caiu nisso? O pior de tudo é o feedback do pai, né? Você é mané, como é que você caiu nisso, John? Mas fica tranquilo, você tá do outro lado do mundo, tá aí. Relaxa, sozinho, curte, né? Curte, acontece, mas não é ser burro, não vai fazer isso de novo. Falei, pai, não, mas mas faz um favor, entra em tal e tal conta, que era um cartão meu preparo com ele, um era esses Visa Cash, e o outro era uma conta dele conjugada lá que ele tinha deixado pra, apertou, se não usa esse cartão. O famoso cartão do papai, que dá aquela segurança adicional em qualquer viagem. Isso é bom demais. Boa época. Aí meu pai falou, Diogo, é o seguinte, entrei aqui na conta do Visa Cash, tá zerada, e eu tô vendo meu cartão, tão usando adoidado. Falei, meu Deus do céu, mas os caras acabaram de me roubar pelo jeito, não deu nem tempo, pai. Não, o que aconteceu? Falei, cancela. Nisso meu pai já cancelou, eu voltei pro albergue. No que eu volto pro albergue, pego a minha mochila, que tava lá dentro, meu albergue arrombado, o negócio, eu não tinha percebido, tinham quebrado o meu negócio, levado meu laptop, que eu tava botando tudo da viagem, lá bonitinho, fazendo pasta de país por país, organizando, e naquela época não tinha Dropbox, não tinha Google Drive, só o que tinha no cartão da máquina que ficou. Caramba. E o celular, né, tinha foto ruim pro inferno, perdi tudo, né. Aí nisso eu falei, caramba, ele vai falar, você tem que fazer um boletim de ocorrência. Aí eu fui fazer um boletim de ocorrência, aí eu conversava com o guarda em inglês, o cara falava em húngaro, aí eu fui descobrir que húngaro é tantas palavras a mais, nem lembro mais. A mulher me perguntava, onde você estava às 8 da manhã? Eu, em tal lugar. Aí o cara, what? Eu falei, eu não sei que esse cara tá falando o que eu tô falando. Conversa de louco. Moral da história.
tive que assinar lá um monte de coisa em húngaro. Não, ainda não moral de história nada, tem chão. Tem. Aí eu cheguei, nisso eu voltei pro albergue e os caras descobriram que o marroquino, um amigo dele, o brother, que era uma quadrilha, tava roubando um monte de albergues. Os albergues começaram a se falar e foram ligando uma coisa a outra. Acharam um carro, um monte de coisa, não acharam as minhas coisas, acharam um monte de cartão de crédito, um monte de coisa. Os caras estavam roubando um monte de gente. Amigo meu não, né? O cara que eu tinha visto no dia anterior. Aí eu falei, amigo de albergue, aquele que vai dar um rolezinho com as suas coisas, fica tranquilo, não é com você não. O que aconteceu? A polícia pegou e todo mundo que tinha sido roubado, não sei o que fez boletim de coisa, ia ter que identificar os caras. Eu falei, na Hungria, já me veio aqueles filmes na cabeça, albergue, eu vou acordar numa banheira de gelo, deu ruim. Eu vou embora desse país hoje. O guarda não, você não fez pode. boletim de ocorrência e não sei o que. Enquanto não estiver fechado. Enquanto não fechou, você não vai embora. Eu falei, meu amigo, você não tá entendendo, eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Imagina, acontece alguma coisa, eu tô rodando sozinho, desesperador. Eu entrei no albergue, por sorte, eu entrei e comecei a escutar uns caras falando português. Eram uns meninos de Campinas, um deles eu conhecia. Aí à noite, os caras, você precisa dar uma desestressada, tal. Saí com os caras à noite, tudo né, pra balada, barzinho e tal. Deu pra dar uma desestressada. No outro dia, eu falei, eu vou embora. Aí nessas coisas é muito legal a gente saber que a gente tem uma segurança fora do nosso país. Meu pai começou a tentar contactar algumas pessoas, acabou chegando na embaixadora do Brasil em Budapeste. Ela me recebeu, me emitiu um troço lá, tipo, falando, não, ninguém tem direito de te prender aqui. Você não tá se sentindo, você vai embora. Falou, pode ir. A moça que trabalhava com ela desceu comigo, foi num negócio lá de agência, eu comprei um aéreo, né, e foi embora. E com tipo um troço lá que ela me deu, assim. Ele emitiu um negócio, falou, se alguém te reclamar, tal, mostra. Falou, eu sou brasileiro. Pô, não tem coisa melhor de hora que você tá no pânico, você falar português e ter alguém te assessorando. Tem alguém ali te abraçando, né? Avisa, pagou o dinheiro, voltou, perdi minhas fotos e daí, cara, virou história pra contar e basicamente agora ele tá buscando uma marroquina até hoje no Facebook pra ver se ele acha. Eu só quero minhas fotos do laptop, mais nada. Pô, mó dó, perdi tudo. Isso foi o mais triste de tudo. Que legal. Di, obrigadão pelo papo. Deu mais de 1 hora e pouquinho de papo aí. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que oscilou luz, tudo aqui a gente tá fazendo ainda na brincadeira. E comenta se vocês estão gostando desse quadro aqui embaixo. Não esquece de dar o like e aí você vê em breve, cara. Fui. Valeu. Valeu, abraço.